Pela primeira vez, o governo de São Paulo reuniu museólogos, diretores de museus e secretários municipais de cultura de todo o estado para discutir a política de museus. O evento, que ocorreu no Memorial da América Latina, ofereceu palestras e mesas redondas sobre a gestão e a política das instituições museológicas do país. É uma demanda que a gente já tem há muito tempo na área. O sistema tem 25 anos e é a primeira vez que a gente consegue reunir o estado todo para discutir os problemas do estado. Então a gente divide o estado em 13 polos regionais que vão trabalhar individualmente as questões regionais. Então há uma identidade e também há diversidade. A partir dessa discussão entre os polos, a gente vai ter uma reflexão e um diagnóstico sobre o que está acontecendo em termos de museus e museologia no estado de São Paulo. As metas são implantar uma política pública para o estado de São Paulo na área de museus, em que fomente não a criação, mas a melhoria das condições e da capacitação técnica dessas instituições. Por meio das ações do sistema, a gente vai promover uma melhoria nas propostas dos nossos museus no estado. O que o sistema propõe são cursos de capacitação, itinerância de exposições que valorizem inclusive a região, sempre com base num diagnóstico. Esse diagnóstico é que nos dá os instrumentos para refletir sobre a região. Como a gente nunca tinha feito um evento como esse, foi uma surpresa muito agradável. A gente teve 740 inscrições. Essas pessoas vêm nas palestras que lhes interessam e uma frequência bastante grande do interior. Então a gente tem 60% de pessoas cadastradas que são do interior, litoral, e as outras de São Paulo, capital. Então a gente vai ter uma reflexão nesse sentido. A presença dos palestrantes, os nossos convidados praticamente fizeram questão de estar, né, nesse evento. Então, para nós, é uma grande valorização, assim, quer dizer, o reconhecimento do nosso trabalho e assim, o reconhecimento também de que há a necessidade de se discutir sobre o tema. A gente tem hoje, em nível nacional, uma maior visibilidade na área de museus. Isso está se refletindo na frequência desse encontro. Com o IBRAM, assim, desde 2003, eu como museóloga atuante dentro do estado de São Paulo, a gente tem um diálogo muito grande, principalmente porque a presidência do atual IBRAM e então DEMU em 2003 é constituída por grandes parceiros de trabalho. Ao longo desses últimos 25 anos, quer dizer, o sistema no estado de São Paulo é o primeiro do Brasil. Então, assim, tudo que se constituiu a partir de sistematização nos estados e do sistema nacional veio a partir de uma experiência. São Paulo hoje está muito preocupado em ter melhores museus. Como é que a gente faz para estruturar o planejamento, para estruturar a sustentabilidade, para que a área técnica do museu funcione bem, consiga preservar e divulgar devidamente o acervo, e aí o público venha, se emocione, se encante e queira voltar. É isso que a gente está buscando. O Encontro Paulista de Museus contou com a presença de diversas autoridades, como o secretário adjunto de Estado da Cultura, que ressaltou a importância do planejamento estratégico. Seja lá museus públicos, administração direta, autarquia, fundação, organização social, acho que tem que haver uma motivação pecuniária agregada a outras motivações de reconhecimento, né? Titulações, né? Viagens. A reflexão que gera conhecimento e o crescimento. Então, reunir pessoas dá muito mais do que uma soma de 2 e 2 são 4, vão dar 6, 8 ou 10. Nós temos uma carência muito grande, de uma forma geral, em planejar, né? O brasileiro não gosta de planejar, gosta de fazer. É um erro. A primeira coisa de fazer a ação é o planejamento. Estabelecer metas, estabelecer como chegar a elas, colocar num cronograma físico-financeiro, procurar fontes de recursos e, a partir daí, empreender. Profissionais da área também apresentaram suas experiências sobre os temas em pauta. Entre eles, um assunto muito debatido e essencial para o momento econômico em que vivemos foi a sustentabilidade para os museus. Quando você pensa na concepção de museu, quando você pensa em atender o público, atender a empresa, você tem que oferecer todo um leque de temas. Eu acho que o Museu do Futebol é um museu tradicional, é um museu clássico, não é um museu virtual, não. Ele tem um profundo acervo. O acervo dele é cada uma daquelas imagens que não foi capturada aleatoriamente.
Eu acho que esses valores de época é o nosso grande esforço no trabalho educacional. O museu acompanha par e passo cada década. Dentro da realidade atual, cada vez mais os museus têm que procurar soluções que nos aproximem de novos recursos. O Museu do Futebol ele ofere recursos através de bilheteria, de aluguel do auditório, de aluguel de loja, bar. E cada vez mais nós estamos procurando ter uma independência maior do poder público e ter uma dependência maior exatamente dos valores que a sociedade pode aportar a ele. Nos Estados Unidos, por exemplo, a temporada do Metropolitan Opera House de Nova York é feita com 82% de recursos privados. E aqui no Brasil nós estamos muito distantes ainda dessa realidade. Então eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido cada vez mais, de procurar criar mecanismos bastante profissionais para que nós possamos ter mais resultados de recursos que sejam auferidos através da visitação espontânea, através de realização de eventos, através de uma série de iniciativas. O visitante ele vai formulando e reformulando o museu. O museu, na verdade, é dinâmico, ele é ativo. Cada visita feita é uma grande novidade, a cada dia ele se modifica. Eu sempre brinco que o museu, utilizando uma expressão em inglês, é um work in progress, um trabalho em andamento. E ele vai sempre sendo reformulado, ele não é uma coisa estática. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um estudo que avaliou a diversidade do público que frequenta os museus. Não existe museu sem público e sem representação sobre os públicos. Quando a gente faz um plano museológico ou elabora uma exposição, a gente imagina o público, a gente está sempre imaginando um público. Às vezes, cada um de uma equipe imagina um público diferente. Se a gente não fala, não é? A gente vai estar se reportando a uma série de pessoas. Então, o público faz parte do museu. Sempre fez. No gabinete de curiosidade, o colecionador privado, não é só para ele a coleção, é para os convidados dele também. Não importa quem seja esse público, mas ele sempre esteve lá, antes mesmo do museu como espaço público. Se a gente for pensar quem visita os nossos museus atualmente, a experiência que a gente tem acumulado, que é uma representação, uma forma de você representar quem visita é utilizar uma pesquisa quantitativa para você colher dados sobre perfil sociodemográfico, cultural, uma forma de você representar a tua imagem de público. Então, se eu for te responder a partir dessa perspectiva, quem visita com relação ao perfil sociocultural e demográfico, a gente pode dizer, primeira coisa, que o público dos museus ele não é um público, são muitos públicos. Os públicos são heterogêneos. A gente tem homem, tem mulher, a gente tinha que incluir os LGBTs também, a gente tem idades variadas, a gente tem pessoas com relação a essas categorias que trabalham e que não trabalham, estudantes, profissionais liberais. Então, de uma forma, primeira abordagem, todo mundo visita museu, mas não visitam na mesma proporção. Alguns segmentos da sociedade têm muito mais probabilidade de serem encontrados dentro de um museu do que outros. A gente tem visitas geradas por motivos muito diferentes. Por que eu faço diferença entre visita e visitante? Porque uma mesma pessoa, quando visita um mesmo museu ou outro museu, pode ter motivos muito diferentes a cada visita, e é a mesma pessoa, até para visitar o mesmo museu. Então, os motivos e as visitas que os museus evocam, né? Porque, na verdade, a gente pode dizer que os museus evocam, de alguma forma, um tipo de comportamento, eles negociam com a sociedade, não é? Os públicos que vêm e, de alguma forma, sem querer, afastam outros públicos, não é? Esses motivos também são muito diversos. A gente tem a diversão, a gente tem visitas para aprender, a gente tem visitas em família, de lazer cultural, a gente tem uma série bastante diversificada e também segmentada de motivos que se superpõem, inclusive, porque, em geral, você não vai por um motivo só. Mais de 700 pessoas puderam refletir e debater, em polos regionais, ações de melhorias para os museus do estado de São Paulo. Na ocasião, foi lançado o Código de Ética do Conselho Internacional de Museus, ICOM, em versão oficial para todos os países de língua portuguesa. O código define parâmetros para o funcionamento das instituições museológicas, assim como para o trabalho dos profissionais da área.